Todas as pessoas são bem-vindas por aqui. Este podcast é para a gente trocar ideia sobre o campo da comunicação e as conversas urgentes do nosso tempo, a partir do que pensam, criam e reivindicam as coletivas que fazem parte da coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. Inclusive, segue lá no Insta, @coalizão de mídias. Eu sou o Tony Marlon, do @a terceira margem da rua. Eu sou um homem branco de pele clara, de baixa estatura. Meus pronomes são ele e dele. Meu território é o Campo Limpo, uma das periferias da Zona Sul de São Paulo. E eu me reconheço mais como um educador e comunicador popular. Eu estou vestindo uma camiseta amarela, eu uso um relógio no braço esquerdo, meu cabelo é maior do lado esquerdo do que do lado direito, ele tem duas cores e eu uso brinco nas duas orelhas. Hoje meu papo é com Raimundo José da Silva. Ele vai se apresentar agora. Raimundo, muitíssimo obrigado. Prazer receber você por aqui. Fala, Tony, muito obrigado, Muito obrigado, prazer também é todo meu estar por aqui nesse podcast. Sou o Raimundo José da Silva Leite, é um homem preto, sou quilombola, do Quilombo Rampa, do estado do Maranhão. Estou vestido numa camisa preta, tenho o cabelo breque cortado degradê. E o meu pronome é ele e dele, Estamos aqui para bater esse bate-papo juntamente aí com o nosso grande amigo Tony e saudar a galera aí da coalizão de mídias periférica quilombola indígenas que já estamos no ar, Raimundo, então começa apresentando um pouquinho a sua trajetória para que a galera possa conhecer um pouco mais e junto um pouquinho de como foi construir a iniciativa de vocês. Eu sou nascido e criado, aqui no território quilombola Rampa, Esse território tem 206 anos, é composto por 4 comunidades quilombolas e uma dessas 4 comunidades é a que eu estou inserido, que é o Quilombo Rampa, situado geograficamente a 27 quilômetros da cidade de Vargem Grande, no estado do Maranhão, cerca de 270 quilômetros da capital São Luís. Me considero como comunicador ancestral, à frente do projeto Rádio e TV Quilombo Rampa, na qual faço parte, até confunde muito com a minha própria vida, esse projeto. Também sou formado pela Universidade Estadual do Maranhão, licenciado em Geografia. Falando um pouco do nosso projeto de comunicação popular ancestral, que é do jeito que a gente intitula. O projeto ele nasce em 2017, o intuito da gente contar a nossa própria história, E o projeto nasce a partir de uma câmera de papelão, tripé de bambu, bambu drone, microfone de graveto, porque a ideia desde o início do projeto foi fazer com que tudo que é tecnologia, que é denominado tecnologia moderna, atual para a gente, ela não ganhasse o lugar do que é denominado como tecnologia ancestral, Que a gente fala como que a tecnologia moderna ela é aquilo que a gente não sabe fazer, e a ancestral é aquilo que os nossos, ou a gente mesmo dessa realidade, sabe fazer. Então, o projeto ele consiste nisso, tocado pela juventude, criado pela juventude, usando tudo que é de tecnologia ancestral como ferramenta focal principal para tocar o projeto de comunicação aqui na comunidade. Massa, Raimundo. E aí, 2017, Vocês trabalham produzindo e circulando conteúdo, ou vocês trabalham também essa formação com turmas e cursos e projetos? O trabalho da Rádio TV Quilombo Rampa, de comunicação. A gente costuma dizer que a comunicação ela só foi um dos pontapés, Se torna um pilar, mas não se torna o ponto principal. É o ponto de partida, para envolver várias outras questões. Então, além da gente mostrar a nossa realidade, contar a nossa própria história através do audiovisual falado, a gente também faz muitos outros movimentos, que é intensificando essa questão do que é passagem natural para a gente, Que é o papo, o boca a boca, a conversa, como que as conversas se dão aqui na comunidade. Então, essa questão da oralidade, ela também é um ponto principal que a gente leva muito, muito em consideração. Então, o projeto envolve muitas outras coisas, além de ser só um espaço de comunicação, por exemplo. É certo que a comunicação ela é esse ponto de partida, ela tem toda uma contribuição muito grande, porque se a gente for pegar no pé da história, tudo que se acontece numa comunidade é comunicação, É comunicação ancestral. Então, o projeto que é envolvido crianças, jovens, adultos, e anciões, hoje
A gente tem os canais, Instagram, Facebook, canal no YouTube, onde a gente consegue também já colocar esses conteúdos que é filmado por nós mesmos, né, que é produzido pela própria comunidade. Aí quando eu falo pela própria comunidade, é todo mundo mesmo envolvido no processo, né, desde criança até o mais velho do ancião. Mas tem outras atividades que estão ligadas à comunicação, mas não ligadas ao audiovisual, por exemplo, né? Então, a gente tem a biblioteca, a gente tem o museu, a gente tem todas essas outras formas, porque não era todo mundo, né? Todo mundo que está dentro do projeto, que está nesse espaço de comunidade, que está nesse espaço de território, e gosta de trabalhar com comunicação, gosta de tocar a comunicação ali, propriamente falando, ir para frente de uma câmera, de um celular, pegar um microfone que seja moderno, que seja de graveto, como a gente usa, né? Então, se todo mundo tem o seu espaço conjunto, mas tem também o seu espaço individual que deve ser levado em consideração. Esse jovem, essa criança, ele queria fazer outra coisa, né? Aí o projeto também abrange esses outros sentimentos das pessoas, né? De só vir no projeto, olhar como tá, de só contribuir com uma outra coisa que não seja fazer uma reportagem ou fazer um vídeo ou tirar uma foto, né? Então a gente tem a biblioteca, a gente tem o museu, a gente tem um salão Medonha Trança, né? Que é onde é tocado pelas jovens negras aqui da comunidade. Além de gerar uma fonte de renda, consegue se conectar à nossa história africana, né? Aos nossos antepassados africanos, para permanecer esses saberes ancestrais também através da trança, né? Então, o projeto Medonha Trança, que é cada trança um caminho que relaciona também dentro do projeto. Então, a gente trabalha com muitas coisas, né? A comunicação, ela se tornou esse ponto inicial, o ponto do meio, talvez o ponto da ponta, né? Mas não é o principal ponto em si. É só um ponto de partida, tá? E gostei muito quando você traz de que a comunicação não é só as linguagens clássicas também, né? Não é só o rádio, não é só a TV, né? Quando a gente pensa no museu, a gente também está pensando numa comunicação, a produção da memória, guardar essa memória para quem vem depois. E aí eu fiquei curioso para entender um pouquinho como é este processo do museu. O museu, ele nasce dentro do projeto, né, como uma ideia da gente manter vários objetos que tem um pertencimento muito forte de afetividade, né? Esses objetos das comunidades quilombolas, eles remetem muito à questão da afetividade. Ou, por um lado, ele vai levar a pessoa por um lado de triste, né? De dor, de sufocamento às vezes, mas a maioria das vezes ela leva a gente a pegar tudo isso nesse momento e dizer que aquilo foi um caminho também que levou o nosso povo a não querer certos objetos, né? Como forma de dor, mas se livrar deles para ir buscar esse caminho da felicidade, né? Então, cada objeto ele tem uma afetividade muito grande, né? Resume uma afetividade íntima, coletiva muito forte de cada uma pessoa que vê, né? E aí entra mais uma vez a comunicação, né? Que não é só essa linguagem, como tu fala também muito bem, essa linguagem clássica, né? Então, a comunicação visual é uma forma de comunicação, a pessoa olhar para aquele objeto e ali traça dentro de si várias histórias, né, que às vezes não precisa nem contar, às vezes só com uma lágrima já resume tudo, ou com um sorriso resume tudo, né? A lágrima às vezes vem nessa questão de, cara, os nossos antepassados sofreram com esse objeto, e o sorriso às vezes vem, cara, a nossa geração não sofreu com esse objeto do jeito que era usado naquela época. Então é emaranhado de sentimento, né? E o museu a gente trouxe muito para isso, para a gente pegar esses objetos, essas peças que têm um sentimento muito grande para a gente, desse pertencimento da nossa história, ou que seja como forma de dor, mas como seja como forma de alegria, né? Ou a gente olha para eles e tem esse sentimento de dizer, cara, a gente passou por um triste momento, né? Estamos aqui porque nossos antepassados lutaram. Então, o que acontece? Todo mundo que acha alguma peça que remete a isso, hoje traga para esse centro aqui que fica dentro da rádio, né? Para manter essas histórias também vivas, né? Ainda por muitos e muitos tempos. Então, o museu é muito, muito importante, né? Tem contribuído muito, até mesmo na questão de uma prática educativa para essa geração que está agora, fazer os nossos mais novos entender que a gente teve vários períodos complicados na nossa história, mas a gente superou vários deles, né? Com uma luta coletiva muito grande e de mostrar para ele, fazer eles visualizar na prática que quem lutou não está mais aqui entre nós fisicamente, né? Mas teve
tem toda essa questão da espiritualidade que faz a gente permanecer cada dia mais firme nessa luta constante contra o racismo, né, que é um ponto, mas mais ainda em busca da nossa felicidade plena, né? Raimundo, se as pessoas quiserem procurar na internet pelo museu, ele tem um nome específico ou se procurar pela TV, consegue ver tudo? Pode procurar na rádio e TV Quilombo Rampa, né, que é a nossa página no Instagram, no YouTube TV Quilombo. O museu fica dentro da biblioteca, né, que é a Biblioteca Fátima Leite. Aí pode procurar também Biblioteca Fátima Leite, que já encontra várias coisas, tanto da biblioteca como do museu. Bom, agora então a gente vai abrir um pouco mais essa conversa. Você é uma pessoa que tem circulado bastante pelo Brasil, pelo mundo também. Como que tem sido acessar esses espaços a partir de tudo que vocês têm feito na TV? E como que tem sido a recepção das pessoas, principalmente a esse debate incrível que você traz sobre as tecnologias? Que a gente leva muito a sério aqui na questão da comunicação ancestral, né, dos materiais ancestrais, como ferramenta também nesse processo atual, né? Então as pessoas ainda demoram muito a entender, né, como é que esses caras defendem tudo isso num mundo que está sufocado pela modernidade, né? No mundo que está sufocado pelos aparelhos cada dia mais modernos. Então isso tudo, essa modernidade tão rápida e tão fácil de ter uma facilidade muito grande de acessibilidade, de uma forma geral, contexto urbano, mas também já no contexto de zona rural, né, que é onde está inseridas as comunidades, os territórios quilombola, por exemplo, indígena, e você meter a cara nessa realidade, defendendo que, para a gente, a maior tecnologia é ainda a tecnologia ancestral, né, que é o que a gente tem, visualiza e sabe fazer na nossa realidade, o cofo, o balaio, o jacá. Então, você levar a galera a buscar entender e compreender isso, a galera ainda tem um choque muito grande, né? Mas como assim? Século XXI, processo tecnológico muito grande, a inteligência artificial ganhando aí a mente da galera, né? Fazendo as coisas ficarem mais facilmente acessíveis nesse universo tecnológico. Como é que a galera está defendendo tecnologia ancestral, né? Que na mente da galera é uma tecnologia arcaica, que não dá em nada, que não tem valor algum. Então, para a gente tem sido muito importante a gente estar nesses lugares, debatendo, é o que a gente leva para os encontros que a gente participa, é defendendo a comunicação ancestral, popular, os materiais ancestrais, né, como coisas imprescindíveis para continuar a comunicação, porque se a gente for entender mesmo, levar ao pé da letra, tudo que é tecnologia moderna hoje, ela nasce do que é a tecnologia ancestral, né? Mas tu fazer esse caminho inverso na atualidade que está hoje, com esse absurdo de crescimento de tecnologia a todo momento, para a gente ainda é um desafio muito grande, né? E levar isso para os espaços, a galera tem aquilo como aquela cara de surpresa, né? Mas como assim? As organizações estão defendendo essa tecnologia? Então, você fazer entender que eu trago muito um exemplo sempre que visualiza bem isso, né? Como que a gente encara aqui, a gente não pode tratar uma lâmpada, né? A luz, energia, como mais importante do que a lamparina, a luz do fogo, né? Porque qualquer pessoa de uma comunidade consegue fazer uma lamparina, consegue acender uma lamparina, né? Mas não é qualquer pessoa da comunidade, a gente não consegue fazer uma lâmpada, né? Não consegue ainda fazer um espaço de energia como tem se tocado universalmente falando. Então, a nossa ideia é não tratar mais importante aquilo que a gente não sabe fazer, mas tratar como mais importante aquilo que a gente sabe fazer, né? E tem ao nosso alcance. E quando você leva isso à tona, você está dizendo que para você, para o coletivo defender o que é tecnologia ancestral, é um caminho de honrar a geração atual, sim, mas mais ainda honrar a geração que passou, né? Que não tiveram acesso à energia, por exemplo. Muitos dos nossos morreram e não viram a luz da lâmpada, né? Mas foram criados, viveram resistindo com a luz da lamparina. E você não pode jogar isso, né, nessa atualidade como se não valesse nada. Tô pensando aqui também o quanto que é importante que as iniciativas da Coalizão de Mídias fazem enquanto produção de memória, em especial vocês, até para honrar quem veio antes, né? Porque quem é que vai cuidar dessa memória e vai levar essa memória adiante? Então essa memória precisa ser produzida e precisa circular entre a gente mesmo. Então esse jornalismo ele tem essa função social da informação, mas tem também essa função social e cultural de guardar
essas memórias, de cuidar dessas memórias para quem está nascendo agora, por exemplo, né, Raimundo? É isso, perfeito, né? Porque é uma das preocupações que a gente tem, né? E isso é uma realidade que a gente enfrenta e visualiza. No teu território também tu pode perceber muito isso. Quem está dentro dos territórios como a gente, né? Que está dentro desse espaço da colisão, que trabalha fazendo essa comunicação a partir do próprio território, né? Consegue visualizar muito isso, como que a gente é sufocado por tudo que é atual, né? Por tudo que é moderno, mas nesse contexto de equipamentos, que é um ponto, né? Mas essa questão das mídias tradicionais também, que não consegue colocar nossas histórias, né? Abrir espaço para a nossa história do jeito que a gente quer contar, né? Então esse é um desafio muito grande. Quando eles têm esse poder muito grande, colocar aquilo que eles querem colocar como uma forma que se liga não à afetividade que a gente defende, não à realidade que a gente defende, mas a conexão com o capitalismo, né? A gente vê que facilmente cada dia o processo, principalmente das crianças, dos jovens, eles vão visualizando aquilo como a única forma de comunicação, né? E às vezes isso faz com que essas formas que não estão na tela da mídia tradicional, a nossa vivência, o nosso dia a dia, a nossa história, o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir, de viver, de levar a vida, né? De ser só a gente, quando não é passado nessa realidade onde todo mundo assiste mais, acaba que tendo essa complicação de ter dificuldade de fazer as nossas crianças, os nossos jovens entender que o nosso mundo é outro, né? Que o nosso mundo nunca vai ser passado naquele lugar do jeito que a gente quer que passe. Aí que entra o trabalho das nossas comunicações, das mídias, por exemplo, da colisão de mídia, das organizações que estão nos seus territórios fazendo essa comunicação, que é a comunicação real, que é a comunicação como ela deve e tem que ser. E você envolver todo mundo nesse processo ainda é muito difícil, né? Ainda é muito complicado, porque você barra na questão de não ter recurso para comprar, por exemplo, a máquina, para competir com a máquina que as organizações, as TV tradicionais têm, né? E isso afasta a juventude. Então você vai para o canal no YouTube de qualquer, que é bem acessível, é coisa fora do nosso contexto, né? Não é da nossa realidade. Então, para a gente estar disputando esse espaço ainda é uma complicação muito grande, porque a juventude, a criança está tendo mais rápido acesso a um outro mundo tecnológico, né, que foge praticamente do que a gente defende, que é a tecnologia ancestral. Deixa eu te perguntar, a iniciativa de vocês tem conseguido desenvolver as atividades? Ou seja, como é que vocês têm acessado recursos? Vocês têm apoio, não têm apoio? É política pública? É algum edital privado? E junto com essa pergunta, fica muito forte para mim a outra, que é: o que é que os editais perguntam que não faz nenhum sentido para vocês, assim? A gente tem um processo muito, muito interno, né, que acho que as comunidades têm muito disso de si, que é a autogestão, né, entre si, é conseguir resolver os problemas na coletividade, né? Então, nosso projeto a gente ainda tem muito isso. Quebrou alguma coisa, queimou alguma coisa no projeto, a gente vai ali e a comunidade consegue ajudar, né? Um ajuda com R$ 2, outro com 3, outro com 5. Com um pouquinho ali a gente consegue comprar, solucionar aquele problema, né? Então a questão de financiamento ainda é uma barração muito grande para a gente. A gente teve questão de ajuda pública, né? A gente não tem esse viés, né? Porque a gente tem várias questões que a gente não negocia, né? Que é uma das coisas que a colisão de mídia faz muito bem, que é vários pontos a gente não negociar, né? A nossa realidade não negociar, embora a gente precise do recurso, do capital, por exemplo. Então, às vezes a gente barra muito nesse sistema. Conseguiu, em 7 anos, agora a gente conseguiu ser aprovado nos primeiros editais, né? Que a gente achou, escreveu e tinha esse direcionamento da nossa pauta, né? A gente conseguiu ser aprovado. Então, em 7 anos, a gente teve 2 editais aprovados apenas, e isso agora recente, né? Já no final de 2023, início de 2024. Só que, ligado a isso, aí, essa questão barra de como os editais hoje são propostos, né? Principalmente no Brasil, para essas organizações, né? Eu já falei em algumas reuniões que seria mais eficaz se tivesse o edital reverso, né? Que em vez de colocar os editais para a gente submeter uma proposta, né? Porque quando tu coloca um edital, naturalmente aquele edital já está limitando o que eles querem que a gente faça, né? Que querem que a gente desenvolva mediante aquele projeto. E nós que somos dos territórios, né? Dificilmente esses editais vão estar sucessivos para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer.
Porque aí eu até defendi, seria bom que fizesse o edital reverso, né? Que em vez de vocês colocarem para a gente submeter a nossa proposta, a gente falasse o que a gente queria fazer, e sempre o que a gente quer fazer nos territórios, né? É o mais importante, porque se resume na coletividade, se resume naquilo que a gente tá tendo como mais urgência, né? Que tem que ser feito. E a gente fala a proposta e vocês financiam, né? Que é uma das defesas que a gente faz. Mas tem uma dificuldade muito grande ainda nesses editais, né? Porque eles vêm muito limitados naquilo não que é o que a gente quer fazer, mas naquilo que o edital quer que a gente faça, né? Então é um impedimento muito grande, porque aí já barra na questão das coisas inegociáveis, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes você bota lá, ele tem que fazer atividade relacionada à preservação do meio ambiente, por exemplo. Só que para preservar aquele meio ambiente, por exemplo, a gente está precisando ali garantir a segurança de um ativista que luta em favor do meio ambiente. E aí? A gente vai fazer seguir aquela proposta que está no edital, fazer para buscar solucionar aquela questão ali de mostrar algo que a gente está preservando o meio ambiente sem preservar a vida da pessoa, né? Então, o que é mais urgente para a gente no momento? Às vezes, o que é mais urgente para a gente no momento não é o mais urgente que o edital pede, né? Então, às vezes, tem essas barreiras que impedem muito da gente estar acessando esses editais, né? Porque a nossa vivência, a nossa realidade, muitas das vezes difere nessa linha que a gente fala, na linha que tem se tornado muito generalizada, né? É isso ou é aquilo. Que é o que a gente tem debatido muito sobre, por exemplo, preservação ambiental, racismo ambiental, mudanças climáticas. Se tornou uma visão geral, mundial, a ponto dos debates se tornarem, quando se fala de preservação, se resume nisso, mudanças climáticas, né? E ainda a gente, nos territórios, estamos tentando ainda entender o que é mudança climática, né? A gente sofre com isso diariamente, mas o nosso mais velho, por exemplo, não sabe ainda o que é mudança climática, porque eles têm uma visão diferente. Eles têm a vivência, né? O dia a dia, dizer, eu não sei o que é mudança climática, mas eu estou sofrendo isso. O ar está mais difícil de respirar, a quintura aumentou mais, a chuva não vem mais quando a gente esperava para molhar o nosso legume. A gente planta, parece que nós estamos plantando no tempo errado, né? Então, isso ainda é uma dificuldade muito grande, né? Falar uma linguagem que o nosso povo entenda. E às vezes, quando você vai botar isso nos editais, os editais não aceitam, né? Porque já tem uma linguagem editorial universal de ser atendida, né? Então, atende a quem? Então, mais, basicamente isso, acho que é um dos impedimentos que tem hoje na questão de a gente acessar esses recursos nos editais. Dizer também um exemplo, né? Que às vezes a gente diz assim, hoje a gente almoçou arroz com feijão, né? E a gente vai fazer um vídeo bacana sobre o comer o arroz com feijão. Fizemos um vídeo ali, arroz misturado com feijão, uma farinha, uma verdura, ali, um maxixe, um quiabo. Comemos, enchemos a pança, pronto. Estamos prontos para enfrentar mais o leão do dia, por exemplo. Mas o que a gente busca fazer a galera entender é que, se não tiver quem plantou, quem colheu, quem preservou, quem cuidou, a gente não ia ter o arroz e o feijão naquele momento. Então, o mais importante não é só filmar o prato, né, em si, mas o caminho que o prato percorreu para estar na nossa mesa, né? É uma dessas questões que eu trago como exemplo, como é que está detalhado hoje, como é que eles entendam que tudo, como tu falou, está interligado. Está interligado. No final, tudo é para preservar o meio ambiente. Mas tem um caminho todo, um processo que a pessoa tem que estar em segurança, aquela área não pode estar sendo desmatada. E quem é que vai brigar para isso, né? Então, eu acho que o entendimento de que nós estamos interligados em tudo e que as comunidades, né? Ela tem esse processo muito forte de entender que uma coisa depende da outra, né? E aí vai fazendo a circularidade, né? Igual uma roda, né? Todo mundo ali de mão dada. Aí se tu aparta a mão, a conexão não chega, né? Então, quando eles entendem isso, acho que seria um grande passo. Talvez a gente não estaria tendo, por exemplo, mudanças climáticas como uma linguagem universal, mas ia estar tendo também segurança dos ativistas, proteção às famílias, proteção às pessoas que sofrem retaliação, proteção aos comunicadores, comunicadoras. Então, eu acho que esse entendimento ainda é muito... Tá muito longe da galera entender como um todo, né? Raimundo, a gente vai para a reta final agora, pedindo para todo mundo para poder fazer uma indicação de uma pessoa
que você sugere que quem está nos escutando siga, acompanhe de perto, saiba que existe, e também que você recomendasse uma iniciativa, um projeto. Pode ser de comunicação, mas pode não ser de comunicação também, mas que quem está escutando a gente vá curtir bastante, que vai ajudar essa pessoa a ampliar o olhar dela sobre o mundo. Cara, eu queria deixar uma indicação de uma pessoa que eu amo muito e admiro muito, né? Que é a Zica Pires, lá do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, Itapecuru-Mirim, que é uma potência muito grande. Quem, ó, não conhece, tem que conhecer, sim. E a organização, queria que vocês conhecessem também a Mídia Guajajara, né? Que é do povo Guajajara, do povo indígena Guajajara do Maranhão, que faz um trabalho incrível contando a realidade de territórios indígenas, né, a preservação ambiental, a luta histórica, né, pelo processo principalmente de respeito à demarcação das terras e de mostrar a cultura indígena como um ponto principal, né, mostrando também essa comunicação de dentro para dentro. Mídia Guajajara, tem que conhecer. Viu? Essa conversa não para por aqui, não precisa parar por aqui. Escreva para o Raimundo José o convite para falar na sua organização, no seu evento, para escrever um artigo contando tudo isso que ele faz, tudo isso que ele sabe, é muita coisa. Vamos circular esse conhecimento no mundo, parar de chamar sempre as mesmas pessoas para os mesmos lugares. Você escutou aí o tanto de coisa que Raimundo já produziu de pensamento, mas também de prática, coletivamente ali junto com o seu território. Então, o convite para coisas. Raimundo, para você se despedir, qual é o seu arroba? Como é que faz para as pessoas te seguir nas redes sociais? E se você puder deixar o seu e-mail também para a galera poder te escrever por lá. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, amigo. Valeu, Tony. O meu e-mail é raimundojsl93@gmail.com. O meu arroba no Instagram é Raimundo, @Raimundo Quilombola. E o arroba da nossa organização, @Rádio e TV Quilombo Rampa. Estou aguardando vocês. Muitíssimo obrigado, amigo. Nosso podcast, você já sabe, é um lugar para a gente trocar ideias sobre o campo da comunicação e as conversas urgentes do nosso tempo a partir do que pensam, criam e reivindicam as coletivas que fazem parte da coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas, indígenas. Segue a gente lá no Instagram, viu? @coalizão de mídias. Ativa aqui as notificações para receber os episódios novos do nosso podcast e daqui a 15 dias a gente volta com mais uma entrevista incrível. Um beijo, um abraço e até lá!